como podem gerir o vosso tempo de forma a ter sucesso escolar, sucesso nas vossas relações, sucesso no geral na vida. Olá, eu sou a Margarida, estou no quarto ano de Medicina em Lisboa, acabei o secundário com média interna de 19,5 e hoje estou aqui para vos falar como podem gerir o vosso tempo. Para começar, porquê aprender a gerir o teu tempo? Para mim, o meu objetivo sempre foi ter menos trabalho, ter muito mais tempo livre e ter muito menos stress na minha vida. Portanto, o objetivo é tu saíres daqui com uma vida muito mais simples e não mais complicada, apesar de eu dar 1001 dicas e haver 1001 estratégias no mundo para tu gerires o teu próprio tempo. A ideia é simplificar. Acho que a coisa mais importante é encarares a tua vida e o teu tempo sem desculpas. No meu caso, eu tenho 22 anos. Se és desse lado um estudante que não tem filhos, não tem trabalho, não tem propriamente responsabilidades pesadas, acho que a probabilidade de não teres verdadeiramente tempo para fazer aquilo que tu tens que fazer e aquilo que tu queres fazer é bastante baixa. Portanto, se as coisas não acontecem e se tu não consegues fazer as coisas, é porque não fizeste elas uma prioridade, provavelmente. Ou então porque a chamaste prioridade, mas na verdade não era. Não vale a pena arranjar desculpas, especialmente porque cada vez mais aquilo que tu fazes é uma escolha tua e a responsabilidade de gerir o teu tempo é só tua, não é das nossas famílias, não é de mais ninguém. O que nos leva ao nosso próximo tema: aprender a definir prioridades. Uma coisa muito importante é a simples capacidade de saber dizer que não. Isto significa só fazer aquilo que tu queres realmente fazer, questionar-te sobre o que estás a fazer, como estás a fazer, com quem estás a fazer, como é que estás a gastar o teu tempo e estar sempre a reavaliar. Tudo é fluido, nós estamos todos a crescer e a aprender aquilo que queremos e não queremos fazer e aquilo que gostamos e não gostamos de fazer, mas isso significa que tens fases da tua vida em que tens de estar um bocadinho mais apertado nesta regra de saber dizer que não e umas fases da tua vida em que estás um bocadinho mais relaxado e está tudo bem com isso. Portanto, imagina que estás numa situação de imenso stress em que tens que estudar muito porque tens algum teste ou estás apertado no trabalho, é mesmo importante tu saberes dizer que não na situação, por exemplo, de não podes ir ver copos todos os dias ou não podes ir ver um filme novo todos os dias, portanto tens que saber um bocado o teu limite. Mas se por acaso já acabaste os teus testes ou estás num semestre mais fácil ou até estás de Erasmus, é uma ótima oportunidade para relaxares um bocado esta regra de não, não, não e experimentar as coisas novas, aprenderes o que é que gostas, o que é que não gostas, o que é que queres, o que é que não queres e depois quando estiveres numa situação de mais stress em que tens de facto que saber dizer que não, já sabes que coisas é que tu queres manter na tua vida e coisas é que tu queres cortar, portanto já sabes as coisas em que queres dizer que sim e que não. Essencialmente, o que é que isso significa? Faz as coisas da tua vida com a intenção, seja priorizar ou experimentar. Tenha certeza que de facto estás a fazer aquilo porque tu queres, não é só porque aconteceu à tua frente. Numa perspectiva mais geral, imagina que começou um ano novo, ou começou um ano letivo novo, ou estás simplesmente à toa na tua vida e precisas organizar as coisas agora. Recomendo fazer uma lista com tudo o que tu tens para fazer e tudo o que queres fazer ou experimentar. Portanto, por exemplo, pensar em termos semanais. Tens X horas de aulas por semana, tens aprender alguma língua X horas por semana, estar com amigos X horas por semana, fazer desporto X horas por semana, e isto passa um bocado por ser as tarefas que tu tens que fazer e depois também tens as coisas que tu queres experimentar. Por exemplo, neste mês ou nesta semana quero ir a um restaurante. Quantas horas é que isso me leva? Neste mês quero aprender uma coisa nova, tipo quero ter aulas de dança. Quantas horas é que isso me leva? E assim consegues começar a perceber quantas horas é que tu tens ocupadas, quantas horas é que tu tens disponíveis e consegues muito melhor aproveitar tanto o teu tempo ocupado como o teu tempo livre. Já sabes as tarefas e as atividades que tens que fazer e que queres fazer, vamos agora organizá-las. Para mim é mesmo importante usar to-do lists, calendários e plataformas de organização. Começando pelas to-do lists, eu uso, já falei imenso sobre isso, eu uso as do iPhone, mas podes fazer em papel, aquilo que te der mais jeito. Eu ponho aqui tudo o que eu tenho para fazer, especialmente quando ainda não sei quando é que eu posso fazer. Quando decido, ok, vou fazer isto na segunda-feira, vou fazer isto na terça-feira, vou fazer isto daqui a 2 horas, eu apago da to-do list e passo para o calendário. Portanto, dá-me também a sensação de, ok, está feito, está organizado, já sei quando é que vai acontecer, não preciso estar numa to-do list a estressar-me porque ainda não sei quando é que vai ficar tratado. Sobre a tua to-do list, um conselho é definir prioridades, portanto, definir as coisas mais importantes que tens que fazer para já, agora, hoje, e começar a agir consoante isso. Portanto, pode ser um bocado complicado tu queres fazer tudo ao mesmo tempo na tua to-do list, define prioridades, sublinha, põe em negrito, qualquer coisa, para perceberes o que é que não pode mesmo esperar. Um pormenor importante é não te percas a organizar coisas. Portanto, quanto mais tempo tu levas a organizar uma coisa, menos tempo tu passas a fazer esta coisa. Uma sugestão é organizar as prioridades por grupos. Tu não precisas de definir logo, se a tua vida está caótica ou se tens mesmo muita coisa para fazer, tu não precisas de definir logo, vou fazer isto às 10 da manhã e depois tenho uma coisa às 11 e depois tenho uma coisa ao meio-dia. Não precisa ter assim tão específico, também perdes imenso tempo a planear os minutinhos. Podes só fazer, ok, tenho estas 3 coisas para fazer, vou fazê-las durante a manhã. Ou tenho estas 2 coisas para fazer, vou fazê-las durante este dia. Ainda não sei exatamente quando, mas sei que é amanhã. Isto pode-te ajudar um bocadinho a não perderes tanto tempo e energia mental
a tentar planear cada segundo, mas não deixa de ser produtivo porque tu sabes que amanhã vai ficar feio. Em relação aos calendários, pessoalmente eu uso o Google Calendar, eu acho que devia ser patrocinada pelo Google Calendar porque estou sempre a falar sobre isto, mas mudou mesmo a minha vida e é fantástico mesmo. O que é que isto me deu? Basicamente, eu tomo decisões muito mais conscientes em termos de atividades e de planos em que eu me posso meter, porque tenho muito mais noção de quanto tempo é que eu tenho para, de facto, fazer as coisas. E, portanto, em vez de me lembrar que eu tenho que gastar 1 hora para fazer X e 2 horas para fazer Y, eu já sei que as coisas têm o seu próprio tempo, as coisas levam o seu próprio tempo e, portanto, eu tenho que lhe dar esta margem para elas acontecerem. Isto é uma coisa que eu ainda estou a trabalhar imenso, porque eu chego sempre atrasada, mas se eu não tivesse calendários ainda chegava mais atrasada. Isto ajuda não só a planear bem o tempo ocupado, lá está, mas também a aproveitares bem o tempo desocupado, porque podes, de repente tens ali 2 horas livres e podes saber, ok, posso fazer uma coisa gira nesta altura, vou procurar uma coisa divertida ou interessante ou falar com algum amigo, porque sei que tenho aquele tempo livre. Ou então, simplesmente, sabendo que tens aquele tempo livre, é um fator de tranquilidade, porque já sabes que naquelas 2 horas, naquele dia, vais poder relaxar, não tens que pensar em nada, podes só ter tempo para ti, para aproveitares o teu tempo de descanso. Honestamente, é super relaxante ter tudo em calendários, o meu cérebro está muito mais livre, tenho quase zero stress em termos de organização de tempo desde que comecei a usar o Google Calendars, porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas se eu pegar no telemóvel e olhar para o Google Calendars já te sei, tenho tudo organizado, não marquei coisas ao mesmo tempo, não me vou atrasar, porque está tudo lá, é fantástico. Um fator importante sobre organizar as coisas em calendários é tens que ser realista. Cada um de nós conhece melhor do que ninguém, portanto, pessoalmente, eu sei que eu acho sempre que as coisas são mais rápidas do que na realidade são. Portanto, se eu acho que uma coisa vai durar meia hora, vai no mínimo demorar 1 hora. E, dito isto, eu comecei a organizar as coisas para ter um plafond de atrasos. Portanto, se eu sei que, por exemplo, o caminho do autocarro diz que demora 15 minutos até chegar à faculdade, eu conto com meia hora. E se depois só demorou 15 minutos, top, tenho tempinho para beber um café, falar com amigos, responder a e-mails, ver um vídeo, tipo, qualquer coisa. É muito melhor ter sempre a mais do que ter sempre a menos. Não leves isto ao extremo. Se tu achas que és uma pessoa que acha sempre que as coisas são mais rápidas do que na realidade são, planeia com tempo extra, porque vai tirar muito stress de cima e vai evitar muitas complicações. Plataformas de organização. Pessoalmente, eu uso o Notion. Nós temos também templates para estudantes na descrição, portanto aproveita. Para que é que isto serve? Para escrever as tuas coisas, organizar as tuas coisas, libertar espaço mental e criar o tal conceito de segundo cérebro, que é um bocadinho estranho, mas acaba por ser real e cada vez mais eu noto que de facto tenho isto. O que é que isto significa? Não teres tudo armazenado no teu cérebro em termos de organização de aulas, apontamentos, horários, tarefas, lembretes, todas essas coisas não estarem no teu cérebro primário, portanto no cérebro que tens dentro da cabeça, e estar sim num cérebro secundário, portanto em plataformas, em papel, em digital, em qualquer coisa, de forma a libertar espaço mental dentro de ti, que é muito, muito, muito importante. Agora que estás a fazer as atividades em si, algumas dicas para elas ficarem de facto bem feitas. Em primeiro lugar, minimiza interrupções ou minimiza as trocas entre assuntos. Porquê? Isto corta bastante o teu fluxo de pensamento e o teu fluxo de trabalho. Tu sabes que tens de responder a mensagens no WhatsApp importantes e tens que preparar uma apresentação para amanhã. Quando tu começas a preparar a apresentação para amanhã, não vais constantemente ver as mensagens no WhatsApp. Se sabes que não há nenhuma mensagem que seja possivelmente urgente o suficiente para tu teres que responder em menos de 1 hora, portanto, sabes que todas as mensagens podem esperar 1 hora, em vez de estás constantemente a checar, checa de hora em hora. Portanto, basicamente, isto é como quando estás a cozinhar, estás a fazer um bolo, pões o bolo no forno. Tu não precisas de checar o bolo de 2 em 2 minutos, vais checar tipo de 20 em 20 minutos, ou de meia a meia hora. No entretanto, vais à tua vida. Portanto, aplica esta lógica da cozinha à tua vida e não precisas estar constantemente a ir checar em e-mails, em mensagens, em notificações, se sabes que nada vai ser urgente o suficiente para necessitar desse checar constante. Portanto, resumidamente, o que é que isto é? Pensar o que é que pode esperar, quanto tempo é que isso pode esperar e agir conforme. Atacar o que tem que ser feito já, nesse tempo certo, e ir checando no resto das coisas à medida que elas de facto precisam. Outra coisa muito importante é, se estás a fazer alguma coisa, fale de forma plena. O que pode parecer um bocadinho espiritual, mas é verdade. Se estás a estudar, estuda de forma eficiente. Se queres saber sobre algumas dicas de como estudar melhor, está atento aos nossos próximos vídeos, mas no geral tens imensas táticas de estudar de forma mais eficiente, active recall, spaced repetition, dar aulas a pessoas invisíveis, tabelas retrospectivas, tabelas prospectivas, há mesmo muita coisa que tu podes fazer para maximizar o teu estudo. Por outro lado, se estás a descansar, assume o verdadeiro descanso. Portanto, se é tempo com amigos, é tempo com amigos, se é tempo com família, é tempo com família. Se estás a descansar, descansa verdadeiramente, desliga-te das tuas responsabilidades. Se tens alguma dificuldade a fazer isto, usa os teus calendários a teu favor. Portanto, planeia mesmo no teu calendário tempo de relaxamento, tempo de família, tempo de amigos e cumpre como se fosse uma tarefa, porque se é isso que te faz feliz e se tu precisas desse tempo para estar tranquilo, faz com que ele aconteça mesmo, faz dele uma prioridade. Por fim,
Por fim, este é o desafio da produtividade, do investimento de tempo e esforço e, no geral, das pessoas que são um bocadinho mais perfeccionistas do que as outras, perceber quando parar, perceber quando chegas a um ponto de saturação em que o teu esforço já não te traz nada de novo, que é um termo chamado diminishing returns. Basicamente, há coisas que, independentemente de quanto tempo e esforço tu lhe metes, elas não evoluem. Por exemplo, quando há pessoas que estudam muito para uma cadeira na faculdade, até repetem exames para subir as notas e acabam por se empenhar tanto nesta cadeira que se calhar estudam menos para outras cadeiras, sacrificam notas que até podem ser mais importantes e no final de contas não aconteceu nada porque ou não é exatamente a cadeira para eles, ou eles não têm jeito para aquilo, ou a forma como estão a estudar não é a forma mais eficiente. Essencialmente, o que é que isto significa? Perceber o que nos dá felicidade, aquilo em que somos bons, aquilo em que não vale a pena investir o nosso tempo, energia, saúde mental e agir conforme isso. Se és perfeccionista, lembra-te disto, é impossível ser bom em tudo, ninguém o é, nem vai ser e não vale a pena. Se queres saber um bocadinho mais sobre como estudar melhor, como gerir o teu tempo, como planear coisas na tua vida, segue o nosso canal porque vem aí mais dicas.